Pronto, vamos iniciar nossa apresentação. Então, o tema de hoje está relacionado ao Dia da Consciência Negra. Iremos falar sobre a segregação racial. Então, nessa aula, o objetivo é que vocês entendam o que foi o regime do Apartheid na África do Sul, as suas semelhanças com a segregação nos Estados Unidos e no Brasil. E aí a gente vai compreender o sentido das manifestações contra o racismo, que ocorrem em várias partes, né? Principalmente nos Estados Unidos e Brasil. Então, o termo apartheid em África, no idioma africano, significa separação, assim como segregação, né? São palavras sinônimas. O que foi esse regime do apartheid? Né? Eu acho que vocês estudaram isso no 8º ano. Foi um regime político de segregação social que ocorreu na África do Sul. Durou aí quase 50 anos, né? Deixa eu ver. Com a ascensão do Partido Nacional, cujo governo foi composto por uma minoria branca. Então, essa minoria branca, ela dominava ali, né, o cenário político e as decisões, sempre priorizando e votando a favor daquilo que ia beneficiar o quê? Os brancos. E os negros, eles foram excluídos socialmente de participar, eles não podiam votar, porque eram a maioria, né, não poderiam ter nem candidato também. Então, não poderia votar e não poderiam ter representantes deles. E foram obrigados a obedecer de maneira arbitrária essa lei de segregação. Era proibido, né, os casamentos interraciais, né, não haveria nenhum tipo de contato sexual entre brancos e negros, poderiam ser punidos com prisão. Os brancos estavam nos cargos de poder, e aos negros cabia o trabalho de mão de obra praticamente escrava, né, trabalhando ali nas fazendas, nas minas e na indústria. Então, o apartheid foi um sistema de escravidão legalizado, né? A gente for ver, não utiliza esse termo, mas, enfim, não tinha liberdade de sair de um lugar para o outro, não poderia escolher seus representantes, tinham que trabalhar os empregos mais pesados e com menor remuneração. É um tipo de escravidão legalizada, né? Que foi aceito. Então, aqui essa segregação, ela ocorria nos espaços públicos. Esse ponto de ônibus, a gente vê isso, né? Pessoas negras de um lado e brancos de outro, que eles estavam ali esperando o ônibus, e quando o ônibus chegasse, o negro deveria se sentar ao fundo, né? Tinha uma quantidade limitada de vagas para negros, e geralmente no fundo do ônibus, né? Eles não poderiam sentar junto com brancos. E outros espaços públicos, como banheiros, escolas, igrejas, até na praia, né? Haviam áreas reservadas para negros e brancos, né? E se você utilizasse o espaço do branco, você era preso e multado. Né? Sempre a lei a favor do branco e deixando o negro em prejuízo. Então, essas políticas elas eram muito duras, né? Elas aumentavam os impostos que eram cobrados nos negros, eles tinham que trabalhar mais, eles tinham que se sujeitar a tudo isso, e a população, é claro, que se revoltou, né? Não foi pacífico, assim, de aceitar. As manifestações eram pacíficas, né? Eles iam lá com os cartazes, se manifestavam contra essas violências, e a polícia respondia de maneira arbitrária, né? Atirando para matar mesmo. Então, numa dessas manifestações, 67 pessoas morreram, né? Isso aí gerou mais revolta, né, da população da África do Sul. Nesse contexto surge a figura do Nelson Mandela, um jovem militante. Ele estudava direito e ele fundou ali um partido de luta, né, a favor dos negros. Ao ser descoberto, né, pela polícia, eles prenderam ele. Sabiam que ele tinha uma influência muito grande, né? Ele era já um líder nato, e ele passou 27 anos preso. A prisão dele durou quase 3 décadas. Né? Com o tempo, o regime do apartheid ele já
com as pressões internacionais e a situação no mundo já era outra, foi caindo ali, né? E conseguiram dar para ele uma anistia e liberdade, para ele poder ter seus direitos políticos recuperados, não só para ele, como também para toda a população da África do Sul. Todos poderiam votar em seus representantes. Em 1994, ele foi eleito o primeiro presidente, né, pós-regime apartheid na África do Sul, um representante aí do seu povo, né, com as características genéticas, né, e fenótipas, né. Alguém querendo entrar na aula? Deixa eu voltar aqui. Então, um líder que realmente representava o povo sul-africano. E a ideia dele não era segregar os brancos, né? Ele não tinha o intuito de promover uma vingança, né? Todo o que os negros sofreram durante as 4 décadas, ele não tinha intenção de perpetuar aquele regime de exclusão social, né? A ideia era de ter uma sociedade igualitária e que o negro e o branco pudessem conviver em ambientes os mesmos direitos, né? Vamos pensar, não ter essa separação, né? É lugar de branco, lugar de negro. Felizmente, passado o tempo, a gente percebe isso ainda, né? Na África do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos, que tivemos algumas vitórias, mas ainda tem essa segregação no espaço geográfico, né? Os negros ainda ocupam a periferia, os morros, estão em condições subalternas, né? Vivem em locais que não deveriam estar ocupando, mas pelas condições econômicas, por não ter tido as mesmas oportunidades, eles vivem nesses locais. É válido, né, toda a luta que eles tiveram no passado para a gente entender que poderia estar pior a situação dessa população. Então, igual ocorreu na África, né, do Sul, a segregação nos Estados Unidos também era algo recorrente, né, e estava em lei. Então, até ali a década de 60, eles não permitiam casamentos entre brancos e negros. Negros e brancos não poderiam frequentar os mesmos locais, viviam em bairros separados dos brancos. Eram as mesmas situações. Né? Em 1955, aconteceu um marco na história do direito dos negros nos Estados Unidos, que foi o acontecimento aí com a Rosa Parks, né? Aconteceu lá no estado do Alabama, um dos estados bem racistas nos Estados Unidos, até os dias atuais. O ônibus estava cheio e ela estava sentada na sua vaga que era reservada para elas, né? Para os negros. E conforme o motorista viu que não tinha mais lugar para o branco sentar, ele pediu para ela e mais 3 passageiros se levantar e cedeu lugar para os brancos. Ela se recusou. Ela já estava farta, né? Sempre passando humilhação, até que um dia ela falou: basta, não vou aceitar mais isso. Por se recusar, ela foi presa, né, como uma criminosa, alguém que fez algo muito errado. E aí os negros começaram a se manifestar, né? Assim, então é assim, eles acham que eles não dependem de nós também, então não vamos mais pegar ônibus, vamos pegar carona, vamos a pé, vamos pegar uma bicicleta, outro meio de transporte, mas a gente não vai mais usar o transporte público, deixa só para os brancos. Fizeram uma greve que durou muito tempo, ali eles começaram a ter prejuízo, eles foram para a rua, se manifestaram, e a partir disso houve um olhar mais atento, né, nas políticas antirracistas. No mesmo momento tinha ali o Martin Luther King também, fazendo seus sermões contra esse tipo de absurdo, né, que ocorria. E deixa eu voltar aqui. Era vários movimentos surgindo ali, né? Tinha esses movimentos mais pacíficos, como o de Rosa Parks e do Luther King. A gente vai ter outros movimentos, como os Panteras Negras, outros grupos que pediam ali a liberdade
através da guerra mesmo. Eles estavam dispostos a uma luta armada para adquirir os direitos, né? Porque eram muito excessos, né? Realmente nesses estados mais ao sul dos Estados Unidos, inteiramente vem de uma cultura mais racista, né? Aqui no Brasil a gente tem isso também, né? Alguns estados, eles são mais racistas e contrários às políticas públicas para proporcionar direitos, né, para os negros. Aí entra na questão de cotas, entra em outras políticas de ações afirmativas, né, para que o negro ele tenha o seu direito assegurado, porque foram séculos de escravidão, foram séculos que eles foram submetidos a essas situações de violência, né? E é um reparo, né, que o governo tenta fazer com essas políticas, um reparo social, que é o mínimo que se pode fazer em decorrência desses atrasos, né, que tem. Então, a mesma coisa ocorreu nos Estados Unidos, né, só que lá o racismo, ele está mais em evidência, né, lá a segregação está mais... as pessoas conseguem ver isso, né, nos bairros, até ou nos dias atuais, na violência, né? No Brasil também a gente tem. Só que aqui é mais velada a situação, né? São um tipo de racismo mais sutil que a gente vai estar falando também. Mas ocorrem. Então, a partir dessas lutas que ocorreram no passado, a gente tem aí a figura do George Floyd, negro assassinado, né, por policiais no início desse ano, mais ou menos ali final de maio, né? Acusaram ele de estar passando cartão de crédito, o cheque falso, né? Ele estava desempregado, ele já tinha algumas passagens, sim, pela polícia, mas assim, era um suspeito. Qualquer pessoa que é suspeita, ela merece o quê? Sem chegar na delegacia, fazer investigação, não do jeito que eles fizeram, né? Eles mataram ele simplesmente por ele ser negro. Porque se fosse um branco, eles não teriam feito o que eles fizeram, de sufocar ele até a morte. Né? Foi provado que ele não tinha crime nenhum, que as acusações eram falsas, e aí ocorreram várias manifestações, vários incêndios lá, né, de protesto contra a morte dele. E já tem esse movimento, né, Black Lives Matter, desde, não lembro agora a década, né, mas é antigo, não é atual, só que conforme acontecem esses crimes, essas manifestações elas vêm mais à tona, né? Então, no Brasil, a gente tem também várias mortes, né, de inocentes, de pessoas negras, e a gente vai estar falando um pouquinho delas. Então, aqui é a imagem de algumas crianças que morreram vítimas aí de balas perdidas. Então, tem o nome delas ali, né? Eu peguei 6 crianças. Ali vem a Jennifer, Cauã, 2 Cauã, né? Cauê, Agatha e Kathleen. A maioria é tudo com K, né? Parece que é uma coincidência, né? Mas são nomes comuns, né? De crianças. E tinham tudo pela frente, né? Algumas delas estavam em suas casas. Eu não peguei de outras, mas teve caso de criança que foi baleado dentro da escola. É uma violência que parece que é em outro lugar, mas é no Brasil, né? No Rio de Janeiro. É uma guerra civil que a gente percebe, né? Então, esse racismo, ele ocorre de 2 formas. O racismo estrutural, que é o racismo do dia a dia, as pessoas sofrem, né? São xingadas, são excluídas, e esse institucional, que é feito pelo Estado, que deveria estar protegendo e acaba matando aqueles que eles deveriam proteger. Né? Então, assim como esses regimes também que ocorreram ali de segregação, né? Que estava na lei. O Estado tinha aprovado as leis de segregação racial. Então, hoje a gente não tem uma lei assim que separa
os negros dos brancos no papel, mas isso ocorre na prática. É nítido que ainda essa separação. Onde que a maioria da população negra reside? Se não é nas favelas, se não é no subúrbio, na periferia, né? Conforme o termo, quer dizer quase a mesma coisa. E quais são os empregos que os negros ocupam? Ainda a figura do negro que trabalha na portaria, da empregada doméstica, da lavandeira, né? E eles tentam, de todas as formas, né? É mais difícil para o negro se ascender socialmente, ocupar cargos de confiança, né? Mas a gente vê que isso tem mudado. Algumas políticas aí de inclusão têm levado pessoas a ocupar posições de destaque, porque eles têm oportunidade a partir dessa inclusão. Né? Porque sempre no Brasil, o apartheid ele existiu também. Né? Claro que não tinha esse nome. Né? A gente foi um dos últimos países aqui a assinar a Lei Áurea, né? E eles saíram sem indenização nenhuma, sem nenhum direito, tiveram que ocupar um lugar que ninguém queria morar, que eram os morros, lugar de várzea, né? Então a gente vê isso no espaço geográfico nos dias atuais, quando ocorre uma enchente, quando ocorre um problema ali que chove forte, né? Eles são os mais atingidos. E a violência também, né? Já pensou se fossem 6 crianças negras que tivessem sido assassinadas dessa forma? Se fosse num condomínio? A gente não vê esse tipo de notícia. Outros casos aqui para a gente refletir. 111 tiros disparados em um carro mata 5 jovens negros que estavam comemorando seu primeiro salário. Isso aqui ocorreu no Brasil. Né? Pensou, parece que é um cenário de guerra, né? Pra gente que a gente está noticiando algo que é um país lá no Oriente Médio. Algum grupo terrorista foi lá e matou esses jovens, mas não, foi a polícia. Família negra é fuzilada com mais de 80 tiros quando ia para um chá de bebê. Imagine você com a sua família, resolve ir para o aniversário, um chá de bebê, passear, de repente você escuta um monte de tiro, né? Não sabe nem da onde, porque te matam. Se fosse uma família branca, será que teria ocorrido isso? Mulher negra baleada e morta em ação policial. Tem um corpo arrastado pela viatura da polícia por mais de 300 metros. Então não bastou só matar, né? Teve que ainda arrastar o corpo da vítima por mais alguns metros. Situações que nos deixam revoltados, né? Eu tentei tirar só algumas coisas aqui, porque eram coisas muito mais pesadas, tinham vídeos e tal. Eu não acho legal estar passando. Não fica parecendo aqueles programas sensacionalistas, né? Que nem Cidade Alerta, que fica passando só tragédia. Então, vamos entender esse termo, né? Vidas negras importam. Então, nada justifica trocar o vidas negras importam por todas as vidas importam. Afinal, os números comprovam que a população negra no Brasil é desassistida em relação à saúde, segurança pública, além de ser minoria na hora de receber educação de qualidade e, consequentemente, entrar no mercado de trabalho. E também é refém de tantas outras desvantagens na sociedade. Não somos iguais e é isso. Né? Não há igualdade social e racial nesse país. Então, é importante a gente ter esse dia. Né? O dia 11 de maio, que é lá da Lei Áurea, ele não é uma data para a população negra. Eles nem consideram mais. Né? Porque essa liberdade, né, essa falsa abolição, ela foi dada no contexto econômico. Não era mais viável ter o tráfico negreiro. As condições econômicas eram outras. O negro agora ele deixava de ser mercadoria e seria mão de obra barata, né? Então, assim, era uma condição que estava mudando, mas a sociedade, ela se manteve ainda de uma forma excludente com os negros, né? Eles não foram aceitos, eles tinham liberdade, mas não tinham tido mais direitos assegurados, né? Tiveram que procurar esses locais perigosos para morar, não tiveram direito a terras, né?
para cultivar a sua alimentação. Então, essa questão que achar que o negro é bandido, que o negro é perigoso, é porque eles não tiveram oportunidade. Na situação de desespero ali, eles foram submetidos a ir para o crime, né? A estar nessa situação. É todo um contexto social ali, né? Se tivesse dado oportunidade de estudo, condições dignas, né, para ter o sustento, né? Não é justificando que, se eles quiserem, é só estudar que eles vão conseguir. Não é motivo. Eu estou falando da condição, né? Você está morando numa favela, não ter, às vezes, um emprego, né? Procurar alguma coisa para trabalhar e não achar. É todo um contexto social que a gente tem que entender também, não justificando o crime, é claro. Né? Então, essas aqui foram as referências. Tentei buscar,